Olá, saudações, meus amigos, meus irmãos. O pescador de homens está de volta com mais um momento devocional para estarmos mais próximos de Deus. Eu sou o Tanda Antônio e no momento devocional de hoje, amados irmãos, vamos aprender caminhando na vida conjugal. É isso aí, amados irmãos. Caminhando na vida conjugal. Amados irmãos, hoje aqui não estou para falar daquilo que nós já sabemos, que é a respeito daquilo que são deveres e funções do marido e da esposa dentro da vida conjugal, dentro do casamento. Hoje o assunto é caminhando na vida conjugal, mas hoje não estou aqui para falar daquilo que nós já sabemos, daquilo que nós já estamos carecas, por assim dizer, de saber o que são os deveres, o que são as funções do homem dentro da vida conjugal. Mas, irmãos, embora que a redundância, quando se está a falar de Deus, quando se está a falar da palavra de Deus, quando se está a falar do reino dos céus e da sua justiça, a redundância nunca é demais. Nunca é demais. Às vezes, nós precisamos ser lembrados vezes sem conta, precisamos ser lembrados vezes sem conta acerca da palavra de Deus. Mas hoje aqui no momento devocional não vamos estar a falar especificamente sobre a vida conjugal em si, aquilo que é o entendimento, mas vamos falar de um outro entendimento acerca dessa passagem que muitas das vezes lemos na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, que fala sobre vida conjugal. Vamos falar de um outro entendimento dentro deste assunto, vida conjugal. Meus irmãos, se lermos na Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo 5, e a partir do verso 22 ao verso 33, aqui, resumidamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala-nos desses deveres, ele fala-nos dessas funções do casal dentro da vida conjugal. Com relação à esposa, a palavra diz que a esposa deve obedecer ao seu marido como obedece ao Senhor. E ao marido, a palavra diz que ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amados irmãos, o que quero aqui falar com vocês hoje, conforme já estava a dizer, é de outro entendimento acerca destas passagens que lemos aqui, que iremos ler em Efésios, no capítulo 5. O que quero falar com vocês aqui é acerca do outro entendimento. Meus irmãos, é bem verdade que quando Deus fala conosco, Ele fala de várias formas. E uma das formas é através da sua palavra, é através da Bíblia. Então, de pessoa para pessoa, consoante os seus problemas, consoante a situação que está a passar, que está a viver, Deus pode falar com pessoas diferentes, usando a mesma passagem bíblica, mas transmitindo lição, transmitindo orientação de acordo com a situação em que esta pessoa está a viver, de acordo com a situação em que esta pessoa está a passar. Um exemplo prático, meus irmãos, um exemplo prático
Durante os 2 meses de aprendizado que tivemos aqui no canal da Lida Lace, no outro canal da Lida Lace, aprendizados com a Mulheres da Bíblia, havia uma passagem específica no livro de Lucas, no capítulo 10, nos versos 38 ao verso 42. Amados irmãos, nesta passagem, para quem acompanhou, já sabe no que estou a me referir. Nesta passagem, aprendemos 3 lições diferentes só nesta passagem. Dependendo do contexto, nesta passagem nós aprendemos 3 lições. Se nós olharmos nesta passagem do Lucas 10, 38, 42, do ponto de vista da Maria, ela nos ensina a desenvolvermos um espírito devocional a Deus. E um espírito devocional, um espírito de espontaneidade. Um espírito de adoração, de espontaneidade. E também, se olharmos do ponto de vista da Marta, ela tanto nos ensina a termos um coração hospitaleiro e a desenvolvermos um espírito de hospitalidade e o serviço em si, dentro do ministério. A desenvolvermos um espírito de hospitalidade e o serviço. Agora, em contraste à atitude da Marta, a atitude da Marta em contraste à atitude da Maria, nós também vimos que devemos aprender a não nos precipitarmos com a ansiedade. Devemos aprender também a não nos precipitarmos com a ansiedade. Então, são essas 3 lições que podemos aprender só nesta passagem de Lucas 10, 38, 42. Do ponto de vista da Maria, em contraste à atitude da Marta, nós aprendemos a desenvolver um espírito devocional, um espírito de adoração espontânea. E do ponto de vista da Marta, em contraste à atitude da Maria, nós aprendemos a não nos precipitarmos com ansiedade e também podemos aprender com a mesma atitude da Marta a termos um espírito de hospitalidade e a desenvolvermos também o espírito do serviço, do espírito do serviço em si. Então, isso para dizer o que é com relação ao nosso assunto aqui no momento devocional de hoje. Nesta passagem de Efésios, no capítulo 5, e os versos 22 a os versos 33, ele nos fala de caminhando na vida conjugal. Caminhando na vida conjugal. Mas, infelizmente também, muitas vezes, o que é que acontece? Nós não nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que Ele possa nos capacitar, de maneira que Ele possa nos iluminar a termos um outro entendimento que deveríamos ter acerca também desta passagem. E o que é que acontece? Nos limitamos apenas àquilo que estamos a ver, aquilo que estamos a ler, e consoante aquilo que achamos que é isso que está a falar. Achamos que é só isso que está a falar. É verdade que esta passagem fala da vida conjugal, mas também podemos tirar desta mesma passagem um outro entendimento relacionado também com a vida conjugal. Vamos ler os versos 31 aos versos 33 para entendermos então do que eu estou a me referir. Vamos ler a palavra de Deus. Ele diz assim a partir do verso 31.
Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. E os dois se tornam uma só pessoa. E o verso 32 diz assim, vamos prestar atenção. O apóstolo Paulo a falar, há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Olha o que a palavra de Deus está a nos dizer aqui no verso 32. Vou repetir. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia, aleluia, amados irmãos, Deus seja louvado. Olha aqui o entendimento. Então, esta passagem que fala a respeito da vida conjugal, ela não só está a falar de nós, não só está a falar de nós, da nossa relação conjugal, da nossa vida conjugal, mas também, amados irmãos, ela está a falar de Cristo e da igreja. Oh, Deus seja louvado pela sua palavra. Então, amados irmãos, aqui fala da esposa. Conforme já estava a dizer, o apóstolo Paulo, ele diz que há uma verdade imensa revelada nessa passagem. E, amados irmãos, essa verdade é a vida conjugal entre Cristo e a igreja. Aleluia. Entre Cristo e a igreja. Em outras versões, ou então em outros versículos, se nós formos ler na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos entender que em todas as passagens que fala sobre a vida conjugal, ela fala que o marido é o cabeça, o marido é o líder da casa e ele tem autoridade sobre a esposa. E da mesma sorte, ele fala que a esposa é a auxiliadora, é a edificadora e ela deve respeitar, ela deve ser submissa ao marido. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que há uma verdade imensa nesta passagem. O Cristo é o marido. Cristo é o marido. Portanto, ele é o cabeça, ele é o líder e ele tem autoridade sobre a esposa. E ele tem autoridade sobre a esposa. E a igreja, neste caso, nós é que somos a esposa. É que somos a esposa. E o que fala da esposa é que ela é edificadora, auxiliadora e deve respeitar e deve ser submissa ao marido. Ao marido. Meus irmãos, então aqui
a palavra de Deus está a nos dizer que eu, como esposa de Cristo, devo submeter a minha vontade à vontade de Cristo. Devo respeitar, devo submeter-me a Cristo, a sua autoridade, a sua liderança enquanto o cabeça da igreja, enquanto o marido, enquanto o marido. Amados irmãos, Deus é bom todos os dias e todos os dias Ele é bom. Eu há bocado quando estava a dizer que muitas vezes nós nos limitamos e não permitimos ser guiados pelo Espírito Santo para que Ele possa nos revelar a verdade, para que Ele nos possa revelar a vontade do Pai. Quero com isso dizer o que também, meus irmãos. Esta passagem fala sobre nós, fala sobre a nossa vida conjugal, e fala também sobre a vida conjugal espiritual com Cristo. E muitas das vezes nós damos um mau uso relativamente a esta passagem. Ou então, por assim dizer, que nós usamos e abusamos desta passagem de maneira que nós usamos ela para justificar as nossas más atitudes, os nossos maus comportamentos face à nossa vida conjugal terrena. Então, vamos justificar os nossos erros, as nossas ações, as nossas más atitudes, dizendo que abusando da autoridade que nós temos no lar, abusando da liderança, dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, o mau uso que eu estou a me referir, que damos acerca desta passagem, é no momento de problemas, no momento de desentendimento, usamos dessa passagem para puxar a brasa do nosso lado. Usamos dessa passagem para assar a sardinha para o nosso lado. E da mesma sorte acontece também da parte da mulher. Usa-se desta passagem para puxar a brasa para o lado dela, E, amados irmãos, caminhando na vida conjugal, o que eu entendo aqui, o entendimento que eu tenho aqui acerca desta passagem é que a maneira como nós vivemos, a maneira como nós caminhamos na nossa vida conjugal aqui na Terra, ela afeta diretamente a nossa vida conjugal, espiritual com Cristo. Ela afeta diretamente a nossa vida conjugal, espiritual com Cristo. Vamos ouvir mais uma vez a palavra de Deus, que diz a respeito do marido e a respeito da esposa. Vamos ler a partir do verso 22 deste capítulo 5 do livro de Efésios. Ele nos diz assim: esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Assim, em outras palavras, assim como Cristo
tem autoridade sobre nós, sobre mim e sobre si. Porque eu e você, nós somos a igreja, nós somos parte do corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o marido, peço desculpa, olha, já estou aqui a falar, que nem os chineses falam, Alois, ele é o marido. Ele é o marido da igreja, ele é o cabeça, ele é o líder. Prosseguindo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amados irmãos, como eu disse no princípio, lemos esta passagem não para falar sobre a vida conjugal em si, sobre o casamento. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é falar sobre a vida conjugal com Cristo Jesus. A vida conjugal com Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que nós vivemos a nossa vida conjugal aqui na Terra, ela afeta diretamente a nossa vida espiritual com Cristo. Porque nós vimos que a esposa, ao obedecer o marido, está a obedecer a Cristo. E o marido, ao amar a esposa, está a amar ao Senhor. Porque estes foram os mandamentos, estes foram as ordenanças, as orientações que Cristo deixou como cristãos que devemos seguir, conforme devemos viver enquanto estivermos aqui na Terra. Enquanto estivermos aqui na Terra. Porque aqui não é o nosso playground, aqui não é o nosso espaço, não é a nossa casa. A nossa casa está lá, no mundo vindouro. No mundo vindouro. Portanto, enquanto estivermos aqui na Terra, é assim que devemos proceder, é assim que devemos viver. E ao vivermos dessa maneira, como Cristo nos orienta a viver, a seguir, estaremos a viver uma vida conjugal, espiritual com Cristo. Isso também para dizer que essas orientações, esses mandamentos que Cristo nos deu de como nós devemos viver sendo cristãos, é uma das funções também do marido dentro da vida conjugal, porque o marido, ele é o líder, ele é o cabeça e ele também é o visionário. Então, essas são as visões de Cristo para a nossa vida aqui na Terra. Essas são as visões de Cristo de como nós devemos viver enquanto estivermos aqui na Terra. E nós, como esposa, e já lemos que a esposa é a edificadora. O homem, quando se junta com a mulher vem para edificar a visão do marido. Então, nós como esposa, nós é que estamos a edificar a visão do marido. Nós, a igreja, é que vamos edificar. Vamos edificar. Portanto, amados irmãos, este foi o nosso momento devocional para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Graça e paz do nosso bom pastor seja com todos vocês, seja comigo, consigo e seja com todos aqueles que irão acompanhar este vídeo, e seja com todos aqueles que têm acompanhado os nossos momentos devocionais aqui no canal
pescadores de homens. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. E não se esqueça, em todas as ocasiões, dai graças a Ngananzambe. Estamos juntos.